Bezerra Hashem, Daf Mem Tet, Tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Tet na oitava linha, começando uma Mishnah. Kayotsebo. Então a gente viu na Mishnah passada uma espécie de caso que algo depende de outra coisa. Então uma coisa A depende de uma coisa B, mas a coisa B não depende da coisa A. Como a gente viu, Siman Elyon e Siman Tarton. Se a mulher tem Siman Elyon, então ela tem Siman Tarton, os pelos públicos. Se ela tem Siman Tarton, ela pode não ter Siman Elyon. Então a gente viu ontem isso, mas esse é o formato. A gente vai ver outros casos agora. Kayotsebo, algo parecido. Kol kli cheres shu machnis motzi ve'yesh motzi ve'no machnis. A gente vai ver com relação a qual lei isso se trata na Gemara. Mas se você tem um utensílio de barro que tem um furo, se esse furo permite que líquidos entrem no utensílio, então com certeza permite que líquidos saiam do utensílio. Mas você pode ter um utensílio com um furo que permite que líquidos saiam sem que eles entrem. Então é mais fácil que líquidos saiam do utensílio do que se entrem. Então é possível ter um furo que líquidos saiam e não entrem. Como a gente vai ver melhor qual é o exemplo e com relação a qual lei isso se trata. Kol eve shesh bo tziporen yesh bo etzem veyesh shesh bo etzem ve'en bo tziporen. Outro caso, se uma pessoa tem um dedo a mais e esse dedo ele tem unha, então ele tem que ter osso também. Mas é possível ter um dedo com osso que não tem unha. Já verá Gemara também qual é a lei que se aprende disso. Vechol mitameh midras mitamet memet veyesh mitamet memet ve'no mitameh midras. O Zav, a pessoa impura impureza do corrimento, tem uma impureza chamada Tumat Midras, que se ele apoia o corpo dele, se ele deita, ou se ele senta, ou se ele se apoia, ele apoia o peso dele numa superfície, num utensílio, então isso se impurifica. Essa é uma impureza especial do Zav. Tem que ser um utensílio, e tem que ser algo que é designado para que ele coloque o peso dele, como um colchão, como um travesseiro, assim por diante. Então, se esse utensílio recebe a impureza de Midras do Zav, recebe também a impureza do falecido. Para receber a impureza do falecido, tem que ser um utensílio. E se tem qualquer tipo de utensílio no recinto do falecido, recebe a impureza. Então, se há algo que recebe a impureza do Midras do Zav, que o Zav apoia o corpo dele e se impurifica, então, tem que ser um utensílio. Então, se é um utensílio, também é vulnerável a receber a impureza do falecido. Mas pode ser algo que recebe a impureza do falecido, por ser um utensílio, e não recebe a impureza de Midras do Zav, impureza por causa do peso do Zav, porque pode ser um utensílio que não é designado para ele colocar o peso dele. Por exemplo, como a gente vê na Gemara, um utensílio de medida. Não é designado para que a pessoa coloque o peso, se apoie nisso. Então não recebe a impureza de Midras, mas recebe a impureza do falecido. Vamos revisar na Gemara tudo isso. Fala Gemara, Machnis pasule meichatat. Quando tem alguém impuro a impureza do falecido, a gente sabe para que ele se purifique, tem que ter azat meichatat. Tem que espirrar nele a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha, efer para aduma. Para essa água ser válida, precisa de Kiddush Meichatat, da santificação da água, que é a mistura da água com as cinzas. E precisamos de um utensílio para isso. Fala, Gamara, você tem um utensílio de barro com um furo. Se esse furo é relevante, esse utensílio não é válido para a santificação do Meichatat. Então, fala, Gamara, se é um utensílio de barro que tem um furo, que líquidos entram e também saem, esse não é um utensílio, e não é válido para Kiddush Meichatat. Se o furo permite que líquidos só saiam e não entrem, então é válido para Kiddush Meichatat, ainda está na classificação de um utensílio. Então, Machnis pastor de Meichatat. Essa é a relevância do que disse a Mishnah, de um utensílio que tem um furo, que líquidos saem, mas não entram. O Passu Mishum Gistera. Outra coisa. Um pedaço de barro, ele pode ser considerado um utensílio, como gistera. Ou seja, que se a pessoa tem um utensílio de barro com um furo, que líquidos saem, ele pode colocar um pedaço de barro lá para receber os utensílios que saem.
Então, o pedaço, o caco, também é um utensílio. Se esse caco tem um furo que líquidos entram e saem, não é um utensílio. Assim como o próprio utensílio principal, se tem um furo desses, não é um utensílio, também o caco, o pedaço, também não. Não é considerado um utensílio se tem um furo desses. Motzi kasher lemeichatat. Mas como a gente mencionou, se tem um utensílio de barro com um furo que líquidos saem e não entram, é um utensílio ainda. O passur meshon gistera. Mas o pedaço de barro, o caco que tem um furo que líquidos saem, deixa de ser um utensílio. Estou explicando melhor isso. Se o utensílio de barro tem um furo que líquidos saem, então a pessoa pode colocar um caco lá, um pedaço lá, que receba os líquidos que saem. Então o utensílio principal ainda é um utensílio, pode ser usado dessa forma. Mas se o caco tem um furo que líquidos saem, não serve para nada. Vamos ver melhor a explicação. Amaravasi faravasi. Shonin, a gente sabe dessa seguinte lei. Kli cheres shiuro bekones mashke. Quando tem um utensílio de barro com um furo, se líquidos entram por esse furo, isso não é mais um utensílio. Se o utensílio de barro tem um furo que líquidos só saem, não entram, é um utensílio ainda? Porque a pessoa pode colocar um pedaço lá para receber os utensílios que caem, que saem do utensílio, mas o pedaço de barro, se tem um furo que sai, deixa os utensílios saírem do pedaço, não é considerado um utensílio. Maitama, por que essa diferença entre o utensílio principal e o pedaço? Falou, sabe a seguinte explicação. Se a pessoa tem um utensílio que tem um furo que líquido sai, a pessoa não descarta esse utensílio imediatamente. Ou seja, é considerado para ele um utensílio ainda. O problema é que líquido sai, então que a pessoa traga uma gístera, traga um pedaço, coloque o pedaço lá onde está o furo para receber os líquidos que saem. Então o utensílio ainda serve. Mesmo que tenha o furo, ainda está na categoria de um utensílio. Mas o pedaço tem que ser um pedaço sem furo. Porque se tem um furo que líquidos saem, esse pedaço perde a sua função. Toda a função do pedaço é para receber os utensílios que caem do utensílio. Se esse pedaço tem um furo que líquidos saem, não serve para nada. A pessoa vai fazer o quê? Vai pegar um outro pedaço sem furo para fazer essa função. Ele não vai pegar um pedaço sem furo para colocar embaixo do pedaço com furo, porque isso é irrelevante. Esse pedaço com furo não serve para nada. Joga isso fora, pega o pedaço sem furo e coloque na parte de fora do utensílio. Esse pedaço com furo não serve para nada. Então deixou de ser um utensílio. Então não recebe impurezas, não serve mais para santificação do Meichatat, Kiddush Meichatat, porque tem esse furo. Mas se é um utensílio de barro que tem um furo considerável, que líquidos entram e saem, aí perdeu tem algo grave, perdeu a categoria de utensílio. Então, o Rambam fala breve sobre isso. Keitzad botkin kli cheres, leidaim nekev bekones mashkeim lav. Fala, Tanakama, como é que a gente verifica esse furo? Se é um furo que líquidos entram e saem, ou é só um furo que líquidos saem? Então, fala, Tanakama, Yavia levam eleamaim, venoten kderá letochá. Traga uma bacia cheia de água. E você pega esse utensílio de barro. Empurre o utensílio de barro dentro da água. Faça força, pressione e coloque dentro da água. Deixe dentro da água. Se o líquido entra, esse furo é levado em conta, é um furo grave. E isso deixou de ser um utensílio. Não recebe impureza, não serve para Kiddush Meichatat. Mas se o líquido não entra pelo furo, então esse furo não é levado em conta, o utensílio ainda é um utensílio. Assim disse Tanakama. Viramos a página. Rebbe Yehuda Omer, Kofef oznek dera letuchá, umatzif alea mayim. Fala Rebbe Yehuda que não. Como agora vai explicar, isso não é um teste bom? Se você vai empurrar o utensílio com o furo na água, você está pressionando, essa pressão na água vai forçar a água a entrar. Só mesmo que seja um furo não considerável pela Halachá, vai permitir que o líquido entre por causa dessa pressão forte que você está causando, empurrando o utensílio na água. Então, nesse caso,
mesmo se é um furo não considerável, fala Rabi Yehuda, vai permitir que a água entre. Então isso não é um bom teste. Então fala Rabi Yehuda, então como é que se verifica esse utensílio e esse furo? Pega uma bacia vazia, traga esse utensílio de barro com o furo e coloque ele de ponta cabeça. E você vai despejando água até que a água chegue onde está o furo. Se a água entrar, então esse furo é grave e o utensílio deixa de ser utensílio, se desqualifica como utensílio. Então, não serve para que dos mechatad, não recebe impureza. Vem kones beadua shekones mashke, vem lá beadua shemotzi mashke. Se a água não entra dessa forma, esse furo não é levado em conta, é um furo que só deixa que a água saia e não entre, isso é um utensílio ainda. Vai me dar um outro teste. O shofta al gabe aur, ima ur ma'amida beadua shemotzi mashke. Então, faz o seguinte, pega o utensílio com o furo e enche ele de água e coloca ele no fogo. Se a água vai sair por esse furo, então esse furo é levado em conta. Quando o utensílio está no fogo, o fogo causa que a água não saia por esse furo. Esse calor empurra a água para fora do furo. Se mesmo assim a água sai, então você vê que é um furo grave. Esse é um furo que, se você deixa o utensílio dentro da água, a água vai entrar. Ou seja, fala Rabi Yehuda, se você pega esse utensílio com o furo cheio de água e coloca no fogo, se a água não sai por esse furo não é levado em conta. Se a água sai por esse furo, mesmo se tem a força do fogo que empurra a água para o outro lado, então você vê que esse furo é grave. Se a água saiu, é um furo que também permite que a água entre no utensílio. Então esse utensílio deixa de ser utensílio. Assim disse Rabi Yehuda. Rabi Yossi discute com Rabi Yehuda. Avlo shoftar gabeaur, preshaur ma'amida. Fala Rabi Yossi que não. Fala Rabi Yossi para Rabi Yehuda. O fogo evita tanto que a água saia, que mesmo se é um furo considerável, um furo grave, a água não vai sair. Então o que se faz? Ela shoftar gabearemetz. Pega esse utensílio com furo cheio de água, coloca em cima de brasas. Brasas quentes, mas não tão quentes quanto o fogo. Se a água não sai, por causa desse calor das brasas, esse furo não é levado em conta. Se sai água desse furo, o calor das brasas não impediu que a água saia desse furo, é um furo grave, é um furo grande, e esse furo também permite que a água entre no utensílio. Então Rabi Yehuda falou, coloca no fogo. Se a água saiu, é um furo grave. Fala Rabi Yossi que isso não é um bom teste, porque é possível que seja um furo grave que a água não saia por causa do fogo. Então coloque em cima de brasas que são menos quentes no caso do que o fogo. Se a água saiu, é um furo grave. É um furo que permite que a água entre também, não é um utensílio. Se a água não saiu, esse é um furo que não desqualifica o utensílio. Fala um outro teste. Se esse furo permite que goteje constantemente, é um furo grave. Se não, não. Então, vários testes, várias opiniões. Ma'ika ben Tanakama de Rabi Yehuda. Tem uma discussão entre Tanakama e Rabi Yehuda antes. Qual é a discussão? Então, Amarula, Kinus Hak e Kabena. Como a gente explicou. Conforme Tanakama, se a água entra dentro desse utensílio através do furo, de qualquer forma que seja, mesmo se a pessoa empurrou o utensílio, pressionou e a água entrou, é um furo grave, fala Tanakama. Fala-me daqui não. Mesmo se é um furo leve, um furo que não invalida o utensílio, por causa da pressão que a pessoa causou na água, a água vai entrar. Então, fala não é um bom teste. Pode ser que a água entre, mesmo através de um furo que não seria considerado, porque entrou por causa da alta pressão. Então, não é um bom teste. Fala coloque o utensílio de ponta cabeça e despeje a água. Cubra esse buraco com água, mas sem pressão. Se a água entrou, então é um furo grave e desqualifica isso como um utensílio. A Mishnah falou uma outra situação.
se o falecido tem um dedo a mais. Então, se é um dedo que tem unha, com certeza tem osso. Se tem osso, pode não ter unha. Então, com relação a qual lei isso foi dito? Yesh bo tziporen, metame bemagá, ubemassá, ubeoel. Então, você tem o corpo do falecido, ou um pedaço considerável do corpo do falecido, como um casai de carne, ou um órgão inteiro, é algo importante do corpo do falecido. Impurifica a pessoa que encostou, tomat magá, impurifica a pessoa que carregou, tomat massá, impurifica o recinto, tomat oil. Isso é, se tem algo considerável do corpo do falecido, como um casai de carne, ou como um órgão inteiro. Aqui se trata de um dedo a mais que o falecido tinha, que não tem um casai de carne. A pergunta é se é considerado um órgão ou não. Se é um órgão, impurifica o recinto. Então, se tem unha, tem também osso, como a gente falou. Impurifica a pessoa que encostou, a pessoa que carregou e o recinto. Se é um dedo a mais que tem osso, mas não tem unha, não tem a importância de um órgão inteiro. Não é um dedo inteiro porque não tem unha. Então, impurifica a pessoa que encosta ou carrega, mas não impurifica o recinto. Para impurificar o recinto tem que ser algo importante. Se é algo que não é tão importante do corpo do falecido, não impurifica o recinto, impurifica só aquele que encosta ou carrega. Amar Rav Chizda, davar ze Rabbeinu Agadol amro, amakom bezro. Fala Rav Chizda, esse seguinte ensinamento falou Rav, o nosso grande rabino, Rabbeinu Agadol, e que Hashem o proteja. Etz be'etera shesh bo etzem ben bo tziporen, metame bemagá, ubemassá, venu metame be'oel. Mesma coisa que a gente falou. Se o falecido tinha um dedo a mais, se esse dedo não tem unha, impurifica aquele que encostou ou carregou, mas não impurifica o recinto. Se tem unha, impurifica o recinto porque é um órgão inteiro. Falou, estava explicando melhor isso. O Kshenan esperet al gavaya. Explica Rabi Yochanan o seguinte: se esse dedo a mais estava na mesma linha do que os outros dedos, é um órgão. Mesmo que não tenha unha, é um órgão inteiro. É um órgão importante. Impurifica o recinto. Isso que a gente falou antes, que se não tem unha, não é um órgão, era uma situação que esse dedo não estava na mesma linha do que os outros dedos. Aí não é considerado um órgão inteiro. Kolamitame midras. Aí a Mishnah passou para o caso de midras do Zav. O Zav impura a pureza do corrimento. Ele impurifica quando ele coloca o peso dele sobre algo. Se ele senta, ou se ele deita, ou se ele se apoia. Se ele se apoiou no utensílio designado a pessoa apoiar o peso, como um colchão, se impurifica, no caso do Zav. Então, quando é midras, mitamet memet. Veja mitamet memet, vem mitamet midras. Então, pode ser algo que recebe a impureza do falecido e não recebe a impureza do midras. Mas se é algo que recebe a impureza do midras, do Zav, recebe também a impureza do falecido. Ou seja, para ser algo que recebe a impureza de midras, tem que ser um utensílio, essa é a primeira coisa, e também algo que é designado a pessoa apoiar o peso. Então, sempre que recebe tomat midras, é um utensílio. Se é um utensílio, também é vulnerável a receber a impureza do falecido. Mas pode ser algo que é vulnerável a receber a impureza do falecido, mas não recebe a impureza de midras do Zav. Leatuemai, por exemplo, leatueseabetarkav, um utensílio de medida, de volume, por exemplo, que é um utensílio, recebe a impureza de tomat met, se está no recinto do falecido, mas não é algo que é designado a pessoa apoiar o peso. Então não recebe a impureza de midras. Tana fala braita sobre isso. Ve'osheva lakli. Yachol kafaz se'ah ve'ashav aleo tarkav ve'ashav alav yetameh. Esse passuco se trata da impureza de midras do Zav. E se o passuco tiver escrito ve'osheva lakli, ele se sentou no utensílio e impurificou. Então eu ia falar, mesmo se ele sentou no utensílio de medida, se impurificou. Se outra pessoa encostou nisso, se impurificou também. Mas a Torá não fala ve'osheva lakli, fala mais. Fala de forma mais específica, Yeshiva Lavazav, algo que é designado a ele sentar.
Se é um utensílio que é designado a usar você sentar, então recebe impureza de Midras. Mas se é um utensílio de medida, não é designado para ele se sentar, tem um outro uso principal. Então não recebe impureza de Midras, mas é vulnerável a receber a impureza do falecido por ser um utensílio na prática. Outra Mishnah, outra Mishnah com esse formato, algo A depende de algo B, mas o algo B não depende de algo A. Por exemplo, todo juiz que ele é válido para julgar julgamentos de pena de morte, ele também é válido para julgar julgamentos financeiros, dinei mamonot. E pode ter um juiz que ele é válido para julgar julgamentos financeiros, mas ele é inválido para julgar julgamentos de pena de morte. Então, vamos ver agora. Fala, como o caso do mamzer. Isso que a Mishnah veio dizer. O mamzer, ele é filho de uma relação proibida de arayot, ele pode julgar julgamentos financeiros, dinei mamonot, mas não julgamentos de pena de morte, dinei nefashot. Pergunta, Tanina Chadazina, a gente já sabe disso da Mishnah em Sanedrin. A kol ksherim ladun dinei mamonot, vem a kol ksherim ladun dinei nefashot. Vem a bala, tu e mãe, vai maravilhar tu e mamzer. Tem a Mishnah em Sanedrin, falou a mesma coisa que a nossa Mishnah. E a Rav disse que o caso é do mamzer. Então por que duas Mishnah sobre o mesmo caso? Aqui não, mas explica melhor. Uma Mishnah se trata do convertido, outra Mishnah se trata do mamzer. Nem o convertido, nem o mamzer podem julgar julgamentos de pena de morte, mas eles podem julgar julgamentos financeiros. E precisamos das duas Mishnayot. A gente não pode deduzir a lei de um caso para o outro. Por quê? Se a Mishnah só falasse no caso do convertido que ele pode julgar julgamentos financeiros, eu poderia pensar, o convertido pode, o mamzer não. Porque o convertido pode se casar com qualquer judia. O mamzer não pode se casar com uma judia normal. O mamzer, tu poderia pensar errado que o mamzer não pode julgar julgamentos financeiros. Por isso fala a Mishnah aqui sim. Veja meu mamzer. E se a Mishnah só tivesse falado que o mamzer pode, ia cometer um outro erro. Poderia falar, o mamzer somente pode julgar julgamentos financeiros, porque na prática ele é filho de judeus. Ele vem de Zera, judeu. Já o convertido que vem do Zera Goi, eu poderia pensar que ele não pode julgar julgamentos financeiros. Por isso falamos aqui sim. Tanto o mamzer quanto o convertido podem julgar dinei mamonot, mas eles não podem julgar dinei nefashot. Isso se aprende de Psukim e em Sanedrin. Só fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver leis sobre testemunho, vamos ver leis sobre tumot e mastrot, impurezas também de tomato halim, com muito mais. Amém.